Quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus e informá-los que ultimamente tenho produzido alguns vídeos com o objetivo, primeiramente, de alimentar a igreja que pastoreio, a Igreja Batista aqui em Altaneira, mas também de que esse vídeo possa ser compartilhado com os familiares, com amigos. Eu sei que os meus irmãos têm pessoas próximas e que também desejam sempre repassar uma mensagem. Então, se este vídeo chegar até você, que você possa assistir, possa estar acompanhando também estas mensagens, ouvindo o que a palavra de Deus tem a dizer a você. E primeiramente eu gostaria de informar que esse vídeo ele tem o objetivo de nos alertar nesse momento difícil que nós estamos vivendo na humanidade. E para isso eu escolhi um texto que se encontra em Tiago, capítulo 1, e versículo 5, e diz o seguinte: Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. O texto que se encontra na Epístola de Tiago, capítulo 1, e versículo 5. Bem, diante da situação que nós estamos enfrentando, já temos visto que tem acontecido aí no mundo afora, até em grandes potências, em países considerados de primeiro mundo. Diante dessa situação, resta-nos entender algo. Como nós vamos agir? Qual deve ser a nossa postura diante de tal situação? E nós lemos aqui na Palavra de Deus, você acabou de ouvir o que li, que nós primeiramente devemos recorrer à fonte de toda sabedoria. A fonte de toda sabedoria que não é no ser humano, que é frágil, que é pecador, mas em Deus. Deus, ele tem a resposta para todas as coisas e Ele nos ensina através da Sua palavra, Ele nos alimenta através da Sua palavra para nós sabermos como agir, tanto diante das situações fáceis de se passar, como também das difíceis, das boas ou ruins. E muitas vezes nós acabamos esquecendo, ou muitas vezes não esquecendo, mas ignorando o fato de que se nos achegarmos a Deus, realmente nós conseguiremos lidar com as situações difíceis da nossa vida. E quando nós nos encontramos em uma situação como a que nós estamos, é de extrema necessidade e importância que possamos nos voltar para Deus e buscar essa sabedoria. Ele nos ensina, se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus, que Ele dá, e é uma sabedoria que Ele não cobra nada por ela. E também que Ele não censura, Ele não impede. Quando diz aqui que Ele não impropera, nada lhes impropera, é que é algo livre, que nós podemos receber de Deus e sem nenhum impedimento. E aí nós pensamos, o nosso país está parando, nós estamos sendo orientados a ficarmos em nossas casas, nós estamos sendo orientados a permanecermos em quarentena, já entramos nessa situação. E algumas pessoas têm surgido no meio da nossa sociedade, orientando quanto a isso, querendo ver o bem. E eu vejo em situações como essa, onde médicos são orientados, onde governantes são orientados a tomar uma decisão como essa, a sabedoria de Deus na vida de tais pessoas. E eu peço a Deus também essa sabedoria para que possa fazer o mesmo, como tenho feito, e estimular os outros a fazerem assim. Muitos podem pensar, mas a igreja que prega milagres, que prega curas, por que a igreja, nesse momento, deve então fechar as suas portas? E é importante nós considerarmos algo importante. A igreja não está fechando suas portas. A igreja não está deixando de agir e de atuar como ela deve fazer. Fomos orientados e estamos orientando também a não nos reunirmos no templo, a não estarmos em um ambiente onde a propagação do vírus ela pode ser mais rápida.
não só igrejas, mas estabelecimentos, clubes e demais locais onde possa ter um ajuntamento de pessoas estão sendo orientados e agora decretado, há um decreto também para que não estejam em funcionamento exatamente com o objetivo de não ter essa propagação desse vírus cada vez maior. Nós temos visto, mais uma vez repito, o que tem acontecido em países que são considerados países de primeiro mundo, que têm uma educação de qualidade, que tem uma estrutura no que diz respeito à área da saúde também que pode atender, e mesmo assim vemos a situação que está sendo, a situação que estão enfrentando. A pergunta é, diante dessa situação, o que é mais sábio? Nós agirmos com imprudência em nome de uma fé que está sendo uma fé sem sabedoria, ou nós agirmos com sabedoria e agora nos unirmos realmente como igreja e nos fortalecermos, mesmo sem sair de casa, mesmo sem sairmos ali do ambiente da nossa família? A resposta é clara, não vejo outra saída a não ser se voltar para a palavra de Deus e entender que ela nos ensina a, em momentos como estes, termos sabedoria, agirmos com sabedoria. E de forma alguma a nossa fé está sendo diminuída. Eu acho incrível o que tem acontecido, porque eu nunca tinha visto na minha vida, não só como cristão, mas como pessoa, ainda não tinha visto tantas pessoas compartilhando mensagens sobre Deus, tantas pessoas pregando a respeito da fé, a respeito de resistir à situação que estamos enfrentando. Eu ainda não tinha visto tantas pessoas preocupadas em falar de Deus através das redes sociais. E é interessante porque em Jerusalém, há alguns séculos atrás, aconteceu algo parecido. A igreja, claro que não no mesmo contexto, mas a igreja foi fortemente perseguida em Jerusalém e os apóstolos, eles se viram em uma situação difícil, os cristãos se viram em uma situação complicada e se espalharam pelo mundo e se espalharam pregando o evangelho também diante da situação de perseguição que estavam enfrentando. E permaneceram ali em Jerusalém apenas aqueles que lideravam, aqueles que eram os líderes ali do movimento na época que a igreja estava surgindo, os apóstolos. E a igreja não parou por causa daquela situação difícil, assim como a igreja não está parada. Como disse, eu tenho visto mensagens e mais mensagens, ontem mesmo vendo vídeos de pessoas cantando em vários lugares no nosso país, declarando que porque ele vive, nós podemos crer no amanhã, porque ele vive, temor não há. Quer dizer, a fé ela está viva, não é porque nós não estamos reunidos no tempo que a fé morreu. Então, essa sabedoria, essa é a atitude de sabedoria que os cristãos estão tomando nesse momento. Uma sabedoria que eu acredito que Deus está nos dando. Que não está concedendo somente aos cristãos, mas a órgãos públicos, a médicos, a enfermeiros, que estão se mobilizando e dizendo: fiquem em suas casas e evitem a propagação desse vírus. Fiquem em suas casas, estejam em oração, mantenham um culto nos lares, mantenham um ambiente de espiritualidade vivo, mantenha um ambiente de espiritualidade real, leia a palavra de Deus, mergulhe nas suas verdades, dedique tempo de oração, dedique tempo de intimidade com Deus, busque a Deus verdadeiramente, porque Ele nos atendeu quando estávamos vivendo momentos fáceis, Ele está nos atendendo enquanto estamos vivendo momentos difíceis. Hoje, a igreja tem condição de fazer movimentos assim. Nós sabemos que a sociedade está sendo abalada também.
o nosso comércio está sendo atingido, as economias, a educação, escolas estão paradas. Quer dizer, estamos vivendo um momento complicado da sociedade, é verdade. Não sabemos quanto tempo vai durar, não temos ainda noção de quanto tempo, se semanas, meses, enfim. Mas esse é o momento de nos mobilizarmos e continuarmos crendo no Senhor, continuarmos confiando no Senhor. Use as redes sociais para abraçar alguém sem abraçar. Use as redes sociais para tocar na mão de alguém, mesmo sem tocar. Você tem aí o seu WhatsApp, você tem o seu Facebook, Instagram, YouTube e vários outros mecanismos onde você pode se comunicar com alguém nesse momento e deixar uma mensagem de conforto, porque é importante nós considerarmos duas atitudes importantes de não tomarmos. Uma delas é de não acharmos que a situação que estamos vivendo é uma situação bem simples e ignorarmos tudo, e a outra é de não nos atemorizarmos, quer dizer, não ir de um extremo a outro, não ignorar totalmente a situação que nós estamos vivendo e também não nos atemorizarmos e propagarmos um caos. Pelo contrário, podemos entender que mesmo em uma situação difícil é possível se manter firme. E nesse momento tem muita gente que com certeza está com o seu emocional abalado, está com a sua área espiritual também abalada. E por que não ir lá e deixar uma mensagem, mesmo sem ir diretamente na casa daquela pessoa? Você tem contatos, você pode fazer uma ligação, você pode mandar uma mensagem através da internet. Você pode entrar em contato com os seus irmãos, com os seus pais, com os seus amigos e deixar uma mensagem de conforto a eles. Então, esse é o momento, irmãos. Esse é o momento, meus amigos, também, de mantermos a nossa fé firme, com sabedoria, com racionalidade, firme diante dessa situação. Como líder espiritual, como pastor, eu aconselho aos meus irmãos, aqueles que estão na responsabilidade de liderar, a tomar essa atitude. Sejam sábios nesse momento e mantenham firme a sua fé. E é claro também aos demais, aqueles que são amigos, aos meus irmãos também, façam o mesmo. Vamos fazer o mesmo. Talvez você não sofra tanto se você for infectado, mas aqueles que estão em situação de maior risco, como idosos, como aqueles que têm problemas respiratórios, crianças, eles talvez sofrerão. Talvez você esteja andando pelas ruas sem nenhum problema, estando infectado sem saber. Mas e aqueles que podem sofrer mais? Então, vamos agir com sabedoria neste momento e eu tenho certeza que Deus estará nos abençoando. Siga as orientações da sua igreja, o que a sua igreja está orientando quanto ao estar em quarentena agora e como estará funcionando. E em nome de Jesus, essa situação ela vai passar e nós vamos, pela fé, contemplar a abundância de Deus neste tempo difícil, neste tempo de tempestade que estamos vivendo. Sabe o que Jesus disse para seus discípulos? Enquanto estavam no mar, estavam ali no barco e as ondas impelidas contra o barco estavam ali a ponto de afundar e os discípulos atemorizados, Jesus diz: aquietai-vos, 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 porque sois tímidos. Então ele nos chama a não sermos tímidos, mas a conservarmos a nossa fé neste momento difícil que estamos vivendo. Que Deus abençoe a todos, espero que tenha contribuído nesse momento que estamos vivendo, espero que tenha contribuído positivamente e creio que sim, porque é a palavra de Deus que está sendo pregada. Peça sabedoria a Deus, porque Ele lhe dá, Ele nos dá, e Ele não cobra nada, Ele nos dá generosamente. Que Deus abençoe a todos e até mais.